Valéria, eu queria que você se apresentasse. Valéria, falasse um pouco das salas que você está à frente, um pouco como você começou, como é a programação, como é a manutenção, as dificuldades, as alegrias de ser exibidor. Lembrando que a gente está filmando todas as mesas também, tá? Depois ela vai para o YouTube, vai para os canais do Panorama, para que a gente possa circular com essas informações. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Quero já agradecer muito a oportunidade, o convite, viu, Cláudio? E parabenizar imensamente esse evento, essa iniciativa, esse esforço que, sem dúvida, já produz muito resultado e o legado para frente será sempre partindo de experiências, de movimentos como esse. Então, de coração aí, meus parabéns. E imagino que o esforço não seja pequeno, né? Mas acho que o cinema, e eu tenho percebido isso, acho que o cinema se faz muito, com todas as dificuldades que tem, mas se faz realmente a partir de apaixonados, né? Acho que essa é uma atividade que requer, é um pré-requisito, gostar muito, se apaixonar muito. E eu, que sou jornalista, venho da comunicação, do mundo da comunicação, um pouquinho do marketing, do branding, nesse mundo das marcas e tudo mais, também tem muito disso, assim, de inclinação natural. E me identifiquei muito quando surgiu essa oportunidade de ir para um cinema, participar, né, estar à frente aí da gestão de uma operação de cinema. E, à medida que as dificuldades iam aparecendo, e elas são semanais, eu fui vendo isso também, né, que a gente precisaria ter muito ânimo e coragem, que é uma palavra que eu gosto muito, para ir enfrentando cada um dos leões que aparecem, né? E muitas vezes isso diz respeito, isso vem em várias frentes. Para falar um pouquinho, então, do nosso cinema, né, dos Cinemas Benfica, que aqui estou representando, é um cinema próprio, independente, que existe há mais ou menos 20 anos, fruto justamente do que eu falava antes, da paixão de um cinéfilo, um empresário que gosta de contar e de valorizar esse aspecto, que sempre, desde estudante, juntava dinheiro para ir assistir filme, quando ainda não tinha a condição. E, na primeira oportunidade, onde criou a primeira empresa, que, no caso, foi um shopping, já tinha o plano de também criar um cinema, porque entendia a importância e, principalmente, tinha essa inclinação como cinéfilo que já se meio que se entendia, enfim, já gostava muito. Então, é um cinema que nasceu com esse histórico aí, um único fundador e, até hoje, o único investidor, empreendedor da casa, e que enfrenta, meio que de peito aberto mesmo, todas as dificuldades de empreender em um negócio como o cinema, que aí eu não preciso falar nada, porque muito melhor do que eu, né, vocês todos que estão aqui conhecem e sabem que não é para amador, né, no sentido de ser forte, né, de perseverar. Ainda mais hoje, num mundo que apresentam outras oportunidades, né, e que vem aí criando uma frente que nos desafia ainda mais a sermos de alguma forma, muito melhores operacionalmente falando, né, porque a gente tem que fazer o mesmo, sempre com menos, o que é difícil, né, porque, na verdade, o mundo vai apresentando mais oportunidades, mais possibilidades, melhor dizendo, e a gente precisa entregar ali, manter a operação com um público que muitas vezes vai sendo reduzido
e um efetivo que a gente também precisa, que a gente precisaria ampliar, mas que a gente tem a tendência para reduzir. Então, assim, entre as dores, e aí eu não vou chorar muito aqui não, né, porque senão não fica nem bem, mas é um pouco isso mesmo, assim, a gente tem, é desafiador. Eu estou nessa posição há 3 anos, passando um pouquinho de 3 anos, mas venho de outros negócios, como eu falei antes, que também tinham suas particularidades e desafios, porque, lógico, né, não tem... Mar azul é na teoria, né? Todas as empresas, de um modo ou de outro, mais ou menos, têm suas dificuldades e desafios. Aí todos os negócios têm seus desafios de operar. Mas, realmente, eu acho que eu estou fazendo o meu pós-doutorado em como lidar com desafios nessa atividade. Eu achava que eu vinha assim, olha que maravilha, tenho tanta experiência, né? Estou nessa área de comunicação há mais de 25 anos, e eu achava que eu tinha muita experiência para muito bem conduzir aí. E uso dessa experiência, mas ela não chega a dar conta, porque o desafio cada hora muda. Quando a gente muda um pouquinho, faz uma mudança aqui, o lençol, né, encurta do outro lado. Então é isso. E aí, especialmente no Ceará, né, a nossa realidade, né, é um estado que tem uma inclinação para a arte e cultura, mas que, ao mesmo tempo, não tem, como é que eu digo, não tem perfil para consumir alguns produtos culturais e às vezes, determinados segmentos de filmes entram um pouco aí. Então, a gente hoje, o Cinemas Benfica hoje tem, na sua programação, um viés assim, justamente aquele segmento mais difícil, o viés cultural, de ter filmes de arte, de não só o filme, o mainstream, né, o filme que comercialmente já tem toda a expectativa por ele, mas a gente também decidiu ter filmes que a gente entende que a gente vai, de alguma forma, contribuir para formar público, ou para disseminar, de algum modo, conhecimento. O cinema está localizado numa área da cidade, a gente até falava disso ali agora há pouco, numa área da cidade que é um coração cultural, onde a gente está, lá, né, cercado por universidades, centros acadêmicos, e, enfim, a cidade de Fortaleza, inclusive, nasceu nesse lugar, que é o bairro Benfica, que é o mesmo nome do cinema. Então, tem toda uma conotação nesse sentido, e aí a gente, né, hoje aliou a programação a essa característica que é tão forte nesse segmento, nesse pedaço da cidade. E isso foi um acerto, isso foi uma coisa assim, muito legal, que a gente viu que fez todo sentido, né, realmente manter. E, às vezes, a gente faz essa definição dentro da programação, e, às vezes, a gente convive com salas, né, muitas vezes esvaziadas, mas com retornos e feedbacks assim, incríveis, muito qualificados, né, do público que, de alguma forma, está e que sabe que está e aprecia esse segmento de filme. Então, o que mostra que tem trabalho a ser feito, né? Eu entendo que cinema também requer muita comunicação, e aí eu não estou me referindo só à propaganda, mas, assim, às vezes, compreender uma obra, né, não dá para o exibidor assumir esse papel. Que bom, eu ainda tenho esse sonho de alguma forma, a gente tem mais iniciativas nesse sentido, e as iniciativas para as escolas são um pouco isso, né, os projetos de escolas. Mas, assim, um cinema, um filme, muitas vezes ele requer, né, ele tem esse aspecto educativo que eu me referi antes,
porque ele requer uma compreensão que só vai ser adquirida ou só vai ser desenvolvida no momento em que você, de alguma forma, né, é público e que se para aquela obra e que se permite e tenha, às vezes, até a paciência, né, de ser um espectador de um produto diferenciado daquele produto que você já vem compreendendo o que ele é, o que ele vai entregar, você já tem toda uma percepção do que seja. Então, assim, às vezes, né, os cinemas, acho que também tem que... os exibidores também precisam, de alguma forma, com todo o peso que a gente já tem, fazer esse trabalho, né, de dedicar tempo e recurso para formar público, para, né, ter um entendimento, às vezes, de uma obra que, de antemão, ele não tem, né, que o público não tem. Então, isso é muito legal. E a gente faz isso. E eu vejo isso nessas salas, né, às vezes, muito esvaziadas, mas que vêm com retornos tão localizados e tão qualificados e tão impactantes, e que é o trabalho de formiguinha, né, de repercutir fora ali e de nos dizer, de alguma forma, que a gente precisa continuar investindo. Então, assim, entre as dores, né, falei de algumas questões que estão aí no dia a dia da operação, e, né, eu vi ontem muitos colegas aí falando de fechar a conta no fim do mês. Realmente, a gente, né, isso é uma preocupação e que vai permanecer sendo, me parece, né? Na outra via é ir criando as estratégias e alternativas que possam, de alguma forma, fomentar mais e melhor os resultados, mas esse trabalho aí central de criar público, de disseminar cultura, conhecimento, né? Esse trabalho educativo que eu digo, de disseminar cultura, conhecimento, arte, eu não vejo como se dissociar das salas, né, de um modo geral. Claro que tem muitos exibidores que não vão concordar comigo, porque tem outro viés e está tudo bem. Mas, assim, no meu entendimento, e é hoje o entendimento do Cinemas Benfica, é algo que a gente precisa fazer mesmo. Então, tem vários desafios aí, né? E as alegrias, entre as alegrias, às vezes até mesmo isso que eu dizia antes do feedback restrito ali, mas muito qualificado, ou também os projetos de escola são um momento de muita alegria. A gente faz isso anualmente, trazendo gratuitamente um público em momentos específicos do ano, Dia das Crianças, Natal, e tem uma outra terceira data aqui que me fugiu, mas, enfim, um volume grande de escolas a partir de candidatura e todo um processo, e que é muito legal, e muitas vezes vem crianças que estão indo pela primeira vez ao cinema, e a gente também tem esse projeto para adultos, e oportunizar ali esse contato com o cinema pela primeira vez é muito marcante, porque a gente colhe daí depoimentos que são fantásticos. Então, esse aí está dentre as alegrias, e, claro, né, os filmes que trazem muito público, que enchem as salas, que, como a equipe fala, né, o bom é sala cheia e chão sujo de pipoca, porque é isso que a gente quer, disso que a gente vive, né? Então, isso tudo é para isso que os cinemas existem, né? Então, acho que as alegrias são várias, e acho que falta a gente encontrar mais. Gostei muito, ontem se falou dos eventos, né? É uma coisa que a gente tem pelejado bastante com novos eventos, né? O corporativo, e outras coisas diferentes. Eu acho que as salas precisam, a gente, né, pode até pensar em conjunto, às vezes, eventos maiores que possam ter uma abrangência regional, né, ou mesmo local,
Aqui tem um colega do Cine São Luís e que a gente já conversou ali de repente, pensar em possíveis parcerias. Então, eu acho que é um pouco isso também, né? Juntar, talvez juntando esforços e pensamentos e ideias, a gente possa dar um passo a mais e um pouco mais longe. Mas eu já falei muito. Me fala, qual a relação do Cinema Benfica com o cinema brasileiro, Valéria? Bom, dentro dessa programação que eu me referi antes, que hoje a gente tem esse viés, né, o cinema brasileiro se tornou muito estratégico para a gente e vai na mesma linha de fomentar do trabalho de formiguinha, né, de oferta, sabendo que muitas vezes a gente vai ter, ou não sabendo, apostando, né, tem sempre uma aposta, é sempre uma aposta. Então, assim, a gente tem apostado, sim, inclusive cinema local, a gente tem produções cearenses que são muito legais. A gente tem cineastas cearenses lá e que a gente também tem projeto de criar, de oportunizar mais espaços, né, para esse tipo de produção. E aí confesso que em momentos como esse a gente exibidor se sensibiliza muito mais e entende o outro lado, né, que eu acho que isso é um propósito também, né, Cláudia, imagino que seja, né, porque na hora que juntam todos os atores, né, o distribuidor, o exibidor, né, menos o produtor, que não vi tantos aqui, mas que a gente entende um pouco, e achei legal uma frase nesse sentido que eu ouvi ontem, não é olhar para a grama do vizinho e falar se é mais ou menos bonita, mas ajudar a dividir o adubo, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, o cinema brasileiro, eu acho que é a mesma coisa do filme de arte. A gente precisa também começar a consumir mais, a entender mais, a se dar ao trabalho de alguma forma, compreender, né, a mecânica, a velocidade, a linguagem. Era essa palavra que eu queria. A linguagem para daí... Porque a gente é muito formado, né, nossa cabeça é muito formada no contexto dos grandes filmes americanos, americanos, europeus também, mas muito mais americanos, e a gente consome como a gente consome uma marca de camiseta, de tênis, e a cabeça já sabe, assim, meio que compreende aquela narrativa, né? aquele storytelling ali. E muitas vezes o filme nacional realmente, ou qualquer outro filme autoral de outros países, enfim, pode ir semioticamente falando, ou que for, por outros caminhos para contar uma história. E a gente precisa estar com a cabeça compreendendo essas diferenças, né? Porque cinema é tudo isso, né? É a oportunidade que a gente tem de ter uma variedade, de ter um contato ali com culturas diferentes, de ter uma vivência de mundo que vai além do mundo que a gente já conhece, né? Então, eu acho que o cinema brasileiro se encaixa aí, né? E a gente tem, nesse momento, uma bela oportunidade de estar disposto de estar querendo ver mais filme brasileiro, né? Digo, a plateia, assim, o público de um modo geral, mas isso passa por todos nós. E ter esse interesse, ter essa intenção, ter essa vontade de compreender e de consumir esse produto. Para daí a gente poder também ter muita assertividade para apostar, né, para vender. E aí, claro, esbarra numa questão da força, no sentido de recurso, também foi um ponto muito falado aqui ontem, que o cinema nacional tem, ou muitas vezes não tem, justamente para oportunizar, né, que os filmes cheguem, e aí eu me refiro um pouco à distribuição, mas mesmo à comunicação deles, né? E que foi dito também isso, né, ontem aqui, achei interessante que Ainda Estou Aqui, com todo o brilhantismo aí da obra,
teve recurso que favoreceu ele chegar aonde chegou, né? Então, acho que é isso. Acho que alguma coisa que a gente está falando desde o início desse seminário é estabelecer a solidariedade entre os setores, né? Não existe escassez de recursos no momento, mas o que eu acho que a gente não pode mais é produzir tanto sem saber aonde esses filmes vão ser exibidos e para quem vai ser exibido. Isso a gente vem falando de uma forma mântrica, reiterativa já, e eu acho que é um discurso que as pessoas estão compreendendo, estão entendendo a necessidade da exibição do pequeno e do médio exibidores, de também, de alguma maneira, eu acho que todos nós queremos exibir o cinema brasileiro, temos prazer em exibir o cinema brasileiro, mas a gente não pode ficar solitário na hora de pagar a conta, né? Quando as salas estão esvaziadas, quando estão sem público, né? E só para entender a tua programação melhor, Valéria, você passa desde o Blockbuster, você passa o Branca de Neve, entrou com Minecraft agora, que foi um sucesso esse final de semana, e também, ao mesmo tempo, tem sempre um brasileiro, tem sempre um filme de outro país também, outros países? Sim, é exatamente isso, né? O do Blockbuster, que a gente obviamente não pode e não vai deixar de exibir, ao brasileiro, há uma experiência que vem de qualquer nacionalidade ali, mas que se apresenta como algo que tem um valor ali a entregar para um determinado público, mesmo sendo uma aposta que de antemão a gente já sabe que ele não vai emplacar, mas que vai entregar alguma coisa de muito valor, então ele entra para a nossa programação. Lógico, né? Isso daí tem se mantido, olha, 70, 30, 60, 40, 80, 20, dependendo do período, né? Tem períodos que a gente tem uma oferta maior de blockbuster que a gente não consegue abrir mão, né? A gente só temos 4 salas, então assim que eu considero até não acho nem que seja um número tão pequeno. Mas de toda forma, em alguns momentos, a depender da oferta, é um limitador, sim. E a gente consegue, e a gente tem conseguido fazer algumas coisas assim, tipo oferta de uma sessão de um filme, 2. E aí outra coisa interessante que também foi dito aqui, e até tem uma pessoa que falou comigo de BH, que é exibidor, mas também é produtor, e que tem... É você, Samuel, tudo bem? E que tem que coloca essa ideia de fazer uma sessão, né, Samuel? Uma sessão, ao invés de a gente, né, do filme entrar na programação, na Cine Semana lá, focar ali em um dia, em um momento, né? E que é muito legal, a gente vai fazer. Ontem se falou isso um pouquinho aqui também, e que acho que já entra aí como uma estratégia, como uma alternativa para ter esse espaço e, ao mesmo tempo, ser viável, né? Ser viável ali, porque realmente, aí volta para a dor, realmente é uma corda bamba, assim, que a gente vive e que a gente fica a cada semana, né? Que você inicia ali, você faz uma aposta, e às vezes mesmo um blockbuster, a gente não tem nenhuma garantia de nada, né? E nós que somos cinema independente, próprio, né, a gente ainda, digamos assim, não é tão favorecido nas negociações com as distribuidoras, né? Então, pesa também, né? Pesa esse lado aí. E também foi legal ontem na mesa que mostrava que as distribuidoras estiveram aqui para a gente, né, compreender um pouco esse aspecto, né? Apesar que a gente sabe que quem pesa bem a mão aí são sempre as distribuidoras, as grandes distribuidoras, as distribuidoras globais, mas enfim. Bom,
Bom, o Nilson sabia exatamente que você ia terminar agora a sua fala. Ele chegou imediatamente, para a gente não precisar esperar. Nilson, obrigado pela tua presença. Você está aqui no Panorama, no seminário com a gente. Eu queria que você falasse um pouco, Nilson, como começa a sua vida de exibidor, como é que você entra no Cine Liberty Mall, lá em Brasília. E também, não apenas como você criou essas salas, mas a briga, né, tanto positiva quanto negativa, de tá mantendo as salas de cinema. Quais são as coisas que mais pesam para você? Por outro lado, quais são as coisas que te dão mais alegrias também? As dificuldades de manter, mas também toda a motivação quando as coisas estão funcionando bem. Cláudio, obrigado. Oi, Valéria. Gente, primeiro, desculpas aí pelo atraso. Eu fiz uma confusão, eu marquei uma reunião com o Paulo Alcoforado, o diretor da Ancine. Hoje eu achei que a minha fala seria amanhã, então eu peço, estou envergonhado aqui, mas eu peço desculpas. Quando a Diandra me avisou, eu vim correndo para cá. Espero que tenham te avisado que quem chega atrasado paga uma multa. Pago a multa, vou pagar a multa. Cláudio, primeiro é o seguinte, parabéns pela organização desse evento. Eu acho que nós precisamos trazer novidades no debate sobre o cinema no Brasil. Nós sempre debatemos o cinema na perspectiva da produção, do fomento à produção, do estímulo à produção, né, de editais para produzir mais filmes, e debater o cinema na perspectiva da exibição e da distribuição, eu acho relevante e, no momento que nós estamos vivendo, essencial, fundamental, porque a política de estímulo ao cinema no país, ela precisa enxergar os três pilares, a produção, a distribuição e a exibição. Sem isto, esta política ela está fadada ao fracasso, ou, no mínimo, o uso dos recursos públicos com pouquíssimos resultados. Eu vou falar pouco aqui, Cláudio, do que você pediu. Eu comecei, como a maioria dos que tem hoje salas de cinema, desse chamado segmento independente, eu comecei como cineclubista. Eu comecei como cineclubista nos anos 80, e depois eu tive cinema no Mato Grosso do Sul, e em 2010, 2011, por aí, eu adquiri do Mário Pintado, do saudoso Mário Pintado, essas salas do Shopping Liberty Mall em Brasília, e direcionei essas salas para o que a gente denomina hoje o segmento de cinema de arte. São apenas 4 salas, e nós temos uma programação voltada para esse tipo de filme, de filmes de mais qualidade, filmes premiados, enfim. Nós temos um público bastante fiel. A gente dialoga semanalmente por WhatsApp com cerca de 8.000 espectadores, clientes, semanalmente, por WhatsApp, dialoga por e-mail e opera também nas redes sociais. Bom, eu fui também dirigente público, eu já tive a possibilidade de atuar na área pública. Eu dirigi a cultura em Brasília, no governo do Cristóvão Buarque, nos anos 95 a 99, eu dirigi a cultura em Brasília, e depois fui diretor da Ancine também, de 2003 a 2006, por aí, 2002 a 2006, 2003 a 2007, e fui diretor da Ancine. Participei da criação do Fundo Setorial do Audiovisual, que foi pilotado pelo Manuel Rangel, pelo Juca Ferreira, aquela grande mudança que teve nas estruturas de financiamento do cinema brasileiro, que foi a criação do FSA, e também a possibilidade de mudança na Lei do Cabo, que possibilitou a presença do filme brasileiro também nas TVs a cabo, e, naquele momento, ampliou-se muito o número de assinatura, porque ampliou-se a possibilidade de
venda de assinaturas. Então, um pouco isto, mas eu quero falar aqui, não sei se eu trarei uma contribuição, mas a minha reflexão é a seguinte: qual é a grande dificuldade do circuito exibidor hoje? Não o circuito exibidor apenas do meu segmento, é o que nós sabemos, né? Existem as plataformas que estão aí, e nós precisamos de filmes competitivos para as salas de cinema sobreviverem. Eu enfrentei alguns debates no período da pandemia, onde as pessoas diziam: olha, o cinema acabou. O cinema, como sala de cinema, acabou. E eu dizia para as pessoas da minha associação, aí no caso de produtores, que eu sou produtor também, eu dizia: olha, não é bem assim, o cinema já acabou várias vezes. Não é? O cinema acabou com a televisão, o cinema acabou com o videocassete, com o DVD. Essa perspectiva da fruição coletiva, do ambiente coletivo, para celebrar uma obra, seja teatral, seja de arte, seja um show musical, isso não acaba. O que ocorre hoje é que nós precisamos perceber que a sala de cinema não pode ser apenas uma plataforma para dar visibilidade aos filmes que irão para as plataformas de streaming. Isso diz respeito às grandes distribuidoras, diz respeito às pequenas também, às médias, que distribuem filme brasileiro. O filme sem Pianei, ele vai fracassar. Hoje a quantidade de informação é gigantesca. Se você arremessa um filme, tem distribuidores aqui relevantes, de grande experiência, que sabem disso. O filme, hoje, com a quantidade de informação que nós temos disputando a atenção das pessoas, se ele não for bem divulgado, se ele não for bem promovido, se não tiver recurso de Pianei, as pessoas não irão assisti-lo. Então, é preciso ter bons produtos e é preciso de Pianei. Isso para qualquer filme. E se o produto interessar o público, tiver uma boa divulgação, nossas salas vão encher. Nós tivemos experiências aqui recentes, né, mas eu não fico muito animado, aí falando do cinema brasileiro, que eu quero falar do cinema brasileiro, eu tenho muitas preocupações com as políticas que estão sendo adotadas para o estímulo do cinema brasileiro, e eu quero me deter um pouco a isso, Cláudio, porque o que ocorre? Nós, o circuito exibidor como um todo, não só o circuito independente, precisa de bons títulos brasileiros para sobreviver. Vejam a importância que foi o Auto da Compadecida, que foi o Ainda Estou Aqui, os filmes infantis, a Arca de Noé, o Chico Bento, tudo isso ajuda a compor, não é? É importante para o market share do filme brasileiro. Nós precisamos disso, há investimento público, é preciso que tenha resultado. Agora, é importante, é fundamental para o complexo exibidor. Sem filmes brasileiros competitivos, nós vamos ter dificuldades. Todo o circuito exibidor precisa desses filmes. Entretanto, a política que é desenvolvida hoje, ela não leva em conta uma estratégia de desenvolvimento industrial do nosso cinema. Isso é um erro, isso é um equívoco. Nós tivemos o ano passado, a minha irmã e eu, nós tivemos o Auto da Compadecida, tivemos Ainda Estou Aqui, e agora, o que é que nós vamos ter? O que se avizinha aí, que já está sendo promovido, que nós já estamos vendo na rede? Qual é o grande filme brasileiro que está vindo? Nós precisamos. Eu não consigo enxergar isto. Isso é trágico para a nossa sala de cinema, para o circuito exibidor. Há uma outra questão que se discute muito, olha, precisamos estimular o público a ir. É verdade, nós precisamos ter uma política de formação de público. Isto precisa ter. E vou dizer um negócio para vocês aqui que eu estou preocupadíssimo. Há um debate já em curso no âmbito do Ministério da Cultura, está aqui o presidente da Rio Filme, ele pode falar sobre isso, acabou de chegar aqui o Leonardo Ed, que é um grande militante do cinema brasileiro, está na Rio Filme. Os organismos públicos deveriam se ocupar de uma política de formação de público para a sala de cinema, mas uma política estruturante, algo sério, não algo eventual, de uma lei Paulo Gustavo, de uma lei Aldir Blanc, que, eventualmente, faz um projeto para o produtor ocupar com um projeto, trazer algumas pessoas para assistirem filmes. Às vezes, também, para ninguém assistir. Há uma série de projetos que são para público nenhum.
são apenas para os projetos, para os produtores dos projetos. Isso está errado. Então, há em curso uma discussão sobre como levar público para essa quantidade absurda de filmes que estão sendo produzidos, absurda, irreal. Por quê? Nós tivemos 200 filmes, filmes brasileiros, em 2023. Se eu estiver errado, Cláudio, em 2023. Desses, 230 não compõem 5% do market share do filme brasileiro. 3%, não chega a 5%. Então, você tem 5, 6, 7 filmes que fazem 95% do market share. Algo está errado nesta política e isto precisa ser encarado. Nós não podemos ter uma ideia de política pública para o estímulo ao cinema brasileiro reduzida a esta questão de financiar produção. Isso é um fracasso para a linguagem. Nós, se não tivermos em conta o mérito, nós não vamos avançar. Eu não estou falando de meritocracia, não, longe disso. Eu estou falando de mérito. Se você oferece as mesmas condições para 200 produtores fazerem seus filmes, ora, nós temos que avaliar o que aconteceu com esses filmes. Foi dinheiro público investido. Aqueles que foram bem-sucedidos, ou comercialmente ou artisticamente, têm que ser destacados para seguir. Tem que ir adiante. Se você não cria essa lógica de reconhecimento da performance, reconhecimento do mérito, a linguagem está comprometida. Você não tem ambição estética, você não tem ambição econômica. Não há linguagem mais. Acabou. Não é? E quando outros critérios são levados em conta para definir o que é melhor, o que é pior, né, que são os critérios hoje de identidade, de gênero, aí torna-se mais complicado. Eu quero discutir a participação de identidade, de gênero, daqueles que estão frequentando o cinema. Não é só na produção. Os negros estão indo no nosso cinema, por que não estão indo? As escolas públicas têm mais alunos negros? Eu tenho certeza que sim. Eu faço projeto de escola no cinema, com escolas públicas, não é? E eu percebo que a maioria desses alunos de escola pública é negra, a maioria é negra. Há em curso um debate sobre como, porque eu acho que é um certo desespero, vai ter hoje 300, 400 filmes prontos que não vão ser vistos. A maioria não vai ser vista. Isso é grave. E há um desespero. Olha, então vamos fazer programas para levar esses filmes para os nossos cinemas, nós exibidores. Sabe o que eu vejo? Estão querendo pagar, eu não sei se o termo é playtime, é quando aluga a sala, é playtime? Eu sei lá, eu não lembro o nome. Tem alugar a sala para exibir o filme. Eu tenho me negado. Eu tenho me negado. Sabe por quê? Há uma interpretação errada que é o preço do ingresso. Se fosse o preço do ingresso, nossas salas não estariam lotadas como estiveram agora, lotadas. Meus cinemas lotaram com esses filmes competitivos que tivemos. E quando se coloca filmes de graça, nessa lógica de alugar a sala, não vai ninguém. Ninguém vai assistir um filme porque ele é de graça, minha gente. Então, qualquer programa de formação de público, que o Ministério da Cultura venha a fazer, e eu estou sabendo que estão pensando algo que eu acho errado, qualquer programa tem que ser com as salas de cinema, voltado para estudantes e programas continuados, senão está fadado ao fracasso do mesmo jeito. Vai se pagar a distribuidora para botar o filme nos nossos cinemas, e eu não quero o meu cinema vazio. Porque vai se construir mais uma farsa do mesmo jeito que se construiu em torno da lógica da produção de cinema no Brasil. E eu quero discutir a questão da identidade, das cotas, dentro das salas de cinema. Porque não adianta ter tudo isso na produção de um filme e o povo está indo ao cinema de que maneira? Qual o programa de formação de público que está sendo feito para possibilitar o acesso de jovens das periferias, de crianças, aos cinemas? E qualquer coisa que se fizer nesse sentido, se não for junto, diretamente com as salas de cinema, está fadado ao fracasso, vai repetir o modelo que está sendo feito com a produção de cinema no Brasil. Eu tenho que terminar, né?
Não, 2 minutos para terminar, então, gente. Eu não sei se eu trouxe uma contribuição, eu queria refletir sobre isso com vocês. Nós que somos exibidores, nós somos o único segmento que não temos nenhum recurso público, e eu sou pressionado semanalmente. Coloque o meu filme em cartaz, Nilson. Eu digo, por quê? Eu tenho que prestar contas para a Ancine que o filme entrou em sala de exibição. Não é porque ele quer ter público. Olha só que coisa dramática, que coisa grave. Não é porque ele está com ambição estética, né? Eu quero fazer um grande filme, quero sucesso. Também não. É para prestar contas para a Ancine que o filme foi exibido na sala de cinema e possibilitar acessar outro projeto. Isso está errado. Essa política não tem como dar certo, não é? E nós precisamos de filmes competitivos, nós precisamos de uma indústria de cinema brasileiro forte. Nós precisamos de indústria, nós temos que ter filmes bons em escala, com pianeio, com divulgação, para que o povo brasileiro possa assistir os nossos filmes. E nós precisamos de políticas de formação de plateia para o filme brasileiro, desde a infância, a juventude, não é? E isso tem que ser feito com as salas de cinema, se quiser fazer mesmo. Se não fosse render a lobbies, não é, populistas, que querem fazer com que, de algum modo, se veja esses 300, 400 filmes que vão estar prontos aí, a menos que comece a se dar prêmio para o espectador, que vá dar dinheiro para o espectador. O próximo passo vai ser esse, você coloca de graça, não tem espectador. O próximo passo vai ser o quê? Vamos dar dinheiro para o espectador que for assistir? Quer dizer, há algo errado nesta lógica. Eu queria trazer essa contribuição aqui para vocês. Obrigado, mais uma vez, desculpa pelo atraso. Muito obrigado, Nilson. De alguma maneira, a contribuição do Nilson vem cheio em tudo que a gente vem conversando também, né? E ele traz, do ponto de vista dele, com a noção macro que ele possui. Lembrando que, na sexta-feira, que a gente teve a mesa com os franceses, Nilson, eu acho que tudo que você fala estava nessa mesa também. Eles falando que a política estruturante da França começou há muito tempo, começou em 47, começou pela exibição, e, desde então, eles nunca deixaram de fazer a formação de público, nunca se deixa crianças de 8, 10 anos longe da sala de cinema, pelo menos, no mínimo, 3 vezes uma criança vai à sala de cinema. Os professores são alfabetizados no cinema, não é a questão só do conteúdo, mas é a questão da linguagem cinematográfica. Os filmes difíceis, como eles chamam, para exibir na sala de cinema, a sala de cinema recebe por isso também. Bom, enfim, e uma coisa que se falou naquele momento, eu repeti hoje também, existe a solidariedade entre os setores. Não adianta, a produção está sem escassez de recursos, a distribuição tem recursos, e a exibição não ter os recursos, não está participando dessa mesma política pública. Eu acho que a gente já tem alguns pontos muito fortes já para já estar defendendo ao final desse seminário, e é importante, mais uma vez, a gente estar reiterando isso. Questões da plateia, por favor? Boa tarde, eu sou Luiz Joaquim, lá do Recife, do Cinema da Fundação. Nilson, entre tantas coisas fortes e importantes que você falou aí, me chamou a atenção o fato, a fala, né, de que o cinema não pode ser só uma plataforma para lançar os filmes que daqui a pouco vão estar nas outras plataformas digitais, enfim. E aí tem essa informação de que os americanos também estão em crise. Teve o Cinecon em Las Vegas, né, e eles estão revendo a janela de lançamento entre o cinema e o streaming. Eles já entendem isso que você está falando, e já estão repensando. E isso certamente reverbera para o resto do mundo, inclusive o Brasil, né? Eu queria fazer uma pergunta também, que você falou o mérito para o produtor. A gente está falando de sala de cinema, mas você puxou esse assunto, eu concordo. Eu lembro que, na época da Embrafilme, havia um incentivo para aquele que fazia um determinado número de pagantes, né, no cinema, e aí eles recebiam um estímulo, né? Mas aí também a gente não pode tirar de vista os iniciantes. Lógico que a gente precisa renovar e reconhecer novos talentos, tal. Esse estímulo precisa existir também. Você falar só um pouquinho disso.
E Valéria, uma curiosidade, eu queria saber a capacidade das tuas salas, né? E como é a relação com o Dragão do Mar lá? Você é harmoniosa, é conflituosa? Vocês programam os mesmos filmes dessa linha alternativa e nacional? Ou são filmes distintos para dar uma diversidade maior para Fortaleza? Enfim, é isso. Obrigada. Bom, com relação ao Dragão do Mar, somos independentes assim na programação. A gente tem, e eu tenho escutado isso, e até mesmo aqui escutei, que temos uma particularidade de programar com alguma semelhança, digamos assim, tem um viés próximo, né, do que eu comentei, que é o nosso. Mas, fora isso, a relação não tem nenhum conflito, institucionalmente falando, né, cada um segue seus caminhos, e acho que, a partir daqui, o que pode ocorrer é provocar ainda mais uma proximidade no sentido de fortalecer aí essa cadeia, né, que o Newton Neumann nos deu aí um panorama fantástico, e realmente o exibidor que fica aí, né, sem subsídios, sem políticas estruturantes, talvez um caminho seja, de alguma forma, a gente, enquanto tudo isso muda, enquanto essa realidade vai sendo trabalhada aí, a gente, né, sabe que precisa investir muito para isso, mas, de alguma forma, se apoiar e se juntar, no sentido até de poder também ter mais voz, né, para essa realidade aí ser diferente, porque me parece assim que esse movimento se identifica muito o conjunto, né, as distribuidoras, né, sempre se fala as distribuidoras, os produtores, né, mas os exibidores são sempre muito individualizados. E me parece, pela experiência também, que o governo ele entende o exibidor como o elo forte da cadeia. E aí, por isso, muitas vezes, restringe o investimento. Pelo menos a experiência que a gente teve de participar de editais mostrava isso, assim, não, o exibidor não precisa, ele tem muito recurso, né? É quem ganha dinheiro nesse mercado, aos olhos. Isso foi uma dedução que eu tive, mas, enfim, então, te respondi com relação ao Dragão. Tinha outro ponto? Sobre a programação, se são idênticas ou próximas? Próximas, mas bem particulares em alguns momentos. Olha, a sua questão é boa, porque essa questão da janela, ela está sendo discutida, e acho que é um impasse do ponto de vista econômico também, porque um grande investimento numa produção ele não tem como se recuperar se não for na sala de cinema. Isso, pensando as grandes produções que têm ambição de mercado. Sem a sala de cinema é muito difícil recuperar. Então, esse debate da janela está relacionado a isto. Na pandemia, alguns acharam que talvez não, né? Eu não sei qual o tamanho da crise dos grandes estúdios, mas eu acho que essa questão da janela vai ser revista. Agora, não é só a questão da janela também, porque você colocar um filme numa sala de cinema, tá bom, você tem uma janela de 2 meses, mas se você não tem divulgação, se você não tem dia de pianeio, você não vai fracassar. Vai fracassar. Pode ter uma exceção aqui e acolá, um filme que, por alguma razão, ele fura e vai, né? A gente tem alguns casos de filmes que vão rompendo assim. Mas alguns distribuidores, às vezes, me impressionam. Pô, Anilson, coloca meu filme aí, eu preciso. O que você fez de divulgação desse filme? Nada. Nós vamos ficar servindo dessa plataforma para dar alguma visibilidade, para logo ir para as plataformas, que eles já têm as suas plataformas de streaming também. Né? Isso tem um caso curioso, né? Ainda Estou Aqui, algumas salas tiveram que tirar o filme de cartaz porque o filme tinha uma data na Globoplay, enfim. É um caso, enfim, diferente, curioso. Eu também achei bastante curioso, eu nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha experimentado isso, eu achei curioso também. Então, essa questão nós precisamos ter filmes competitivos e filmes com divulgação. Precisa ter a janela. Eu já experimentei manter o filme em cartaz ao mesmo tempo que ele estava já no streaming.
continuei tendo público. Curiosamente, os filmes assim interessantes, continuei tendo público. Agora, é preciso, acho que é de interesse do distribuidor e do produtor que tem essa janela. Ele precisa pagar o filme, que não é o caso aqui no Brasil, que aí eu vou falar disso. O que acontece? Quando eu falo do mérito, olha, o Gustavo Dal chamava de fortuna crítica, né? Nós criamos na Ancine, eu acho que ainda existe ainda um tipo de prêmio, né, que premia a performance artística, vamos dizer assim. E é possível você medir a performance artística, né? Quantos festivais o filme participou? Você relaciona os festivais importantes, tantos festivais. O filme pode não ter tido público, mas ele teve um esforço, ele foi lançado em 50 salas, tem valor, isso conta, não é? Ele ganhou festivais, ele circulou, ele cumpriu algo. Isso tem que ser destacado, é uma discriminação positiva, isso deve contar no próximo certame que esse produtor vai participar, não é? E a comercial também, que é outra coisa. Ele pode ter as duas coisas, né, mas tem que premiar, já tem o prêmio para você investir em outra produção daquele que tem o melhor prêmio de desempenho comercial, não é? Agora, isso deveria ser destacado e deveria valer no próximo certame. Esse deveria sair na frente. Nem na agricultura familiar, minha gente, nem no MST, cidadinha. E olha que lá tem que pagar. Agricultura familiar, você empresta o dinheiro, juros subsidiados, você paga. Por que na produção de cinema, se dá o dinheiro, se o filme foi exibido, você diz, não, tanto faz. Então, você não vai fazer isso na agricultura familiar. Você vai plantar o quê? Batata, sei lá, amendoim, mandioca. Mas se não plantar, está tudo certo também, está tudo ok. E no outro ano pega o outro filho. Não existe. Não pode existir assim para nós. Tem que exigir algum tipo de performance. Por quê? Ao contrário, e tem gente exigindo que não se tenha critérios quase nenhum, que seja só os critérios de identidade, gênero, isso aí que é um mascaramento. Nós temos que exigir, fazer contar pontos para o próximo certame a performance do filme, daquela produtora, porque, senão, a gente está financiando uma irresponsabilidade com o dinheiro público. Esta é a minha opinião, um debate duro esse, é difícil de ser feito, mas eu encaro esse debate, discuto a partir de números. Acho impossível dar certo. Se a pessoa fez 3, 4 produtoras, 5 filmes, ela passa a viver disto. E nós não queremos isso. Agora, se a produtora opta por fazer filmes, né, de exercício de linguagem, de investigação estética, e esses filmes têm resultado, participa de festivais, entra em alguns circuitos, ok. O que não pode é nada. Se estimular este vazio. E isto eu sou contra e considero muito grave isto. Uma hora a conta vem e a cobrança pode vir, porque é preciso ter resultado social. Por último, a questão da escola. Eu morro de medo de aplicar essa lógica da produção nas salas de cinema. Porque aí vão dar dinheiro para a sala de cinema, independente de ter público, aí está lá o filme em cartaz, vai ter teia de aranha na nossa sala. Sou radicalmente contra isto. Eu acho que tem que ter programa de formação, mas relacionado à escola. E tendo que mostrar, prestar contas, mostrar os alunos dentro da sala de cinema. Aí, ok, a gente está fazendo um programa de formação sério. É isto. Obrigado. Bom, boa tarde. Valério, meu nome é Marcelo Iqueda, eu moro em Fortaleza, sou professor do curso de cinema da Universidade Federal do Ceará. Então, por conta disso, conheço, acompanho bem com curiosidade e interesse a programação dos cinemas de Benfica. Eu queria te perguntar, você falou um pouco sobre essa relação com a produção local, né? Com a relação do cinema Benfica com a produção de cinema do Ceará, de Fortaleza, que vem crescendo, amadurecendo. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância da relação do cinema com a produção local. Eu sei também que os cinemas de Benfica sediam, por exemplo, o Noia, né, que é um festival de cinema universitário, já sediou, não sei se ainda sedia. Você fala se isso realmente agrega ao cinema ou é só uma imagem social, o que, de fato, essa relação com o cinema local agrega, de fato, ao cinema? Queria te fazer essa pergunta. Porque o Cinemas de Benfica, para quem não conhece Fortaleza, é situado no bairro do Benfica, que é um bairro universitário,
né? A UFC, a universidade, tem a sede, a cidade universitária é no bairro do Pici, mas a reitoria tem um conjunto de cursos no bairro do Benfica, né? Então é um bairro bem universitário, tem vários bares, a Praça da Gentilândia, enfim. Então também tem um público assim bem universitário, né? O cinema, né? Então queria que você comentasse sobre isso. E para o Nilson, gostei muito da sua fala, Nilson, foi bem assim abrangente, provocativa, teria vários pontos que a gente poderia pensar. Essa ideia da formação de público, que eu também acho central nas políticas públicas, né? Esse desequilíbrio que já é clássico, histórico, que a gente conhece entre os incentivos públicos são muito mais na produção, né, e menos na difusão, na exibição. Eu também acredito, sempre defendo que é necessário hoje, ainda mais nesse contexto do consumo cultural que a gente vive, é fundamental investir na formação de público, na formação de plateia, especialmente nos interiores, no interior, porque se a gente já tem esse contexto que é grave nas capitais, imagina nos interiores, né, no interior do Nordeste. A gente sabe que 10% dos municípios, um pouco menos, tem salas de cinema, né, comerciais. Então, esse acesso ao consumo cultural é algo grave, a formação de plateia é algo muito importante. Mas eu queria te colocar uma questão que eu sempre assim comento, que é como você falou, tem 4 ou 5 filmes que são os blockbusters brasileiros, que ultrapassam 1 milhão de espectadores, e 95% dos nossos filmes que não chegam a 5 mil, agora 1.000 ingressos, né? É como se fosse aquela pirâmide demográfica africana que a gente estudava na escola, né? Tem uma base de 95% e só 1% lá que consegue 1 milhão. E aí eu fico pensando nessa crise do filme médio, que eu acho que a sustentação da indústria, de toda a indústria, se dá a partir do filme médio. Filmes que consigam 100 mil ingressos, né? Eu acho que o cinema brasileiro nos anos 70, que tinha uma estrutura industrial menos desigual, ele se baseava, tinha os seus blockbusters, né, mas tinham muitos filmes médios, que chegavam a 100, 200 mil espectadores, né? E eu vejo na própria conformação do circuito exibidor, sabe, essa, de um lado, grandes redes, né, de multiplexes, de grandes salas que concentram 3 ou 4 filmes, concentram 70% da nossa audiência, e essa base imensa de outros filmes, de todas as outras cinematografias, buscando salas, e essa crise do filme médio, né? Eu fico pensando, por exemplo, um filme agora, Oeste Outra Vez, né? A gente poderia dar vários exemplos. Estou dando esse, que é um filme que está agora em cartaz, que eu acho que é um filme, né, eu queria ouvir vocês, exibidores, distribuidores, eu acho que é um filme que teria um potencial de comunicabilidade, não é um filme hermético, de linguagem e tal, mas é um filme que está sendo lançado agora com resultados, infelizmente, assim, bem abaixo, não vai chegar a 100 mil, 50 mil ingressos, né? É um filme também ali de Goiás, da região ali do Centro-Oeste, né? Então, queria compartilhar também o que vocês acham, que caminhos poderiam ter a partir dessa, sabe, dessa ideia do filme médio, e se vocês concordam com essa ideia que o filme médio é, de um lado, assim, a base de uma indústria num sentido, sabe, mais de médio e longo prazo. O Marcelo, o que você fala é importantíssimo. Vamos lá, que se a gente investisse, o Estado, em 10 filmes, a gente acertaria 1 ou 2. Esse filme Oeste Outra Vez, ele está sendo lançado sem dinheiro nenhum, sem pianeio nenhum, não tem jeito, não há milagre, não há recurso, não há mágica. Este filme poderia ser um destacado para dizer, olha, vamos colocar 1,5 milhão de pianeio nesse filme, 2 milhões. Mas não há política, meu amigo. Não há pensamento. Quer dizer, por que você pode meter 4, 5 milhões num filme que não vai dar critério nenhum, e você não pode meter 2 milhões para divulgar um filme, porque isso ajudaria a sala, chegaria nesse público médio aí que você se refere? Nós tivemos, o ano passado, alguns filmes dessa natureza. O produtor de um está aqui, ó, do filme do Claudinho Bochecha, foi excelente, nosso sonho. Foi espetacular, tinha dinheiro para pianeio, era um bom produto, e ele deu um resultado. Do que você chamaria aí, chegou a 600 mil? 600 mil? 500? Então, veja, nós poderíamos ter outras experiências dessa natureza. Eu acho que eu produzi um filme que fracassou no mercado, O Pastoreio Guerrilheiro. Ele poderia ter tido algum público. Agora, como é que você distribui sem pianeio? Qual é a lógica do Estado de meter dinheiro na produção e zero para distribuição, nada para formação de público,
É populismo para quem fala mais grosso. Eu sou produtor também, mas eu acho errado. Eu acho errado pensando como produtor. Fracassa. Eu acho que teríamos alguns filmes, como o Oeste outra vez, como outros filmes aí, que poderiam ter uma performance de público muito mais significativa, mas isso demandaria uma política. Você vê os filmes, criar uma comissão, destacar os filmes que podem dar resultado e investir. O fundo investir. Agora, tem que ser uma política ativa. Ir atrás, identificar, destacar, fazer a discriminação positiva ali e investir nesses filmes. Seria importante, como eu disse, para todos os segmentos, da distribuição, da exibição, né, e da produção, porque não ficaria se arremessando filmes aí. Qualquer filme que for arremessado, pode ter um milagre aí, né? Mas vai dar errado, vai dar errado, não tem como dar certo, né? Cláudio, prazer imenso mais uma vez. Nilcinho, tudo bom, meu querido? Valéria, também Ikeda, que está aqui, tudo bom, pessoal? Bem, eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que são pontos nevrálgicos que eu já venho discutindo e não vejo ainda uma iniciativa. Bem, eu já trabalho com escolas, como alguns já sabem, e a gente tem uma dificuldade de ter sessões pela manhã. Esse é um ponto que entraria num debate. Eu entendo que colocar uma sessão pela manhã, fazer o cinema funcionar pela manhã, você vai ter gastos de INSS, contratação e uma série de coisas. Talvez a solução seria algum tipo de isenção, né, para o exibidor, para que ele consiga ter as sessões pela manhã. Uma vez que, em outros países, quando se pensa para esse público jovem que está em formação, o turno da manhã é o turno dele ir para as sessões de cinema, seja numa mostra ou seja na sala de cinema. Então, como pensar isso para a gente pensar degrau por degrau, né, sem pensar lá em cima, mas pensando numa lógica. Outra coisa que eu colocaria, você até tocou no ponto, você é um dos poucos exibidores à moda antiga, né, que produz filmes, né, e que coloca seus filmes na rede. Você chegou a falar do o Pastor e o Guerrilheiro, mas também tem o outro lado do Paraíso, que ganhou o Festival de Gramado, teve uma boa circulação. Então, como pensar também a ideia, né? Eu faço a pergunta e faço a proposta para ver se é viável do ponto de vista do exibidor, de começar a ter participações, um recurso que o governo, né, que o Fundo Setorial passa para o exibidor, para ele ser coprodutor de alguns filmes, onde aí, nessa questão do PNEI, poderia ser subsidiado de certa forma. Eu penso isso porque eu coloco essas questões com colegas, professores, realizadores, de um modo geral. Com relação até que ponto também podemos pensar, essa é a terceira coloca aí o Dragão do Mar, quando existe uma parceria público-privada, né, para um estabelecimento público que teve um investimento, que não pode ficar parado e que, de certa forma, quando o Estado não dá conta, abre isso. E aí, como é que a gente poderia pensar a multiplicação desse modelo? E aí eu queria ouvir de você, Valéria, nessa questão, quais são os entraves, quais são as dificuldades para a gente poder pensar a longo prazo uma política como essa, de participação público-privado para salas de cinema do governo, sejam as bibliotecas que se tornam, sejam os museus que se tornam, porque esse seria o primeiro passo. Norlan Silva, realizador, produtor, professor e assim vai. Bom, as PPPs, elas, né, as parcerias público-privadas, acho que é um caminho. E se há uma dificuldade a ser apontada aqui, pelo menos por mim nesse momento, seria do outro lado, né, do público, que eu entendo que aí tem uma série de questões políticas que muitas vezes são o próprio entrave, né, do ponto de vista do nosso lado como o privado. Há todo o interesse, mas, obviamente, que, né, entendendo o caminho. Digo, a modalidade em si é algo que pode, e pelas experiências que a gente vê por aí, pode ser muito interessante e uma alavanca positiva para alguns
no sentido para alguns projetos, né, no sentido de ter ali recursos e forças que se aliam. Então, não vejo maiores entraves. Obviamente que eles apareceriam no momento de definir e de ter, né, negociações, mas, teoricamente, acho bem positivo. Aproveito só para complementar ali, respondendo o que não tinha sido falado antes, no sentido quando o colega colocou o bairro, né, de fato, o cinema ele está num reduto cultural, né, e a programação dele, que durante muito tempo, o cinema tem quase 20 anos, os cinemas Benfica, e durante muito tempo foi realmente mais voltado para o blockbuster, apesar de iniciativas pontuais também, e aí você citou o Noia, né, que está nesse primeiro momento, a gente não é que descontinuou, mas simplesmente com a mudança aí de gestão, esse projeto não permaneceu, mas teoricamente ele se enquadra perfeitamente dentro do viés que a gente tem. E, por ser esse reduto cultural, né, a programação e todas as ações hoje fazem muito mais sentido, porque a gente já tem esse público aí e aquela própria formação que eu me referi antes, que a gente tomou como um dever nosso, né, e que, ouvindo aqui o Nilson falar, me abriu aqui muito a perspectiva e o entendimento dessa lacuna ser tão grande, né, por parte de quem deveria, de fato, estar fomentando. Né? A gente está fazendo esse trabalho, a gente tomou, né, como uma atividade nossa e fica muito claro, né, que a deficiência é estrutural e estruturante. E que diferença, né, teríamos aí se esse trabalho fosse feito e abraçado seriamente, né? E muito legal também alguns pontos que o Nilson coloca no sentido daquelas iniciativas que chegam e que não têm raiz e que não têm continuidade e que, portanto, não vão gerar frutos maiores, né? E a Lei Paulo Gustavo é uma, né, que trouxe ali um alento, positivo, para um momento específico de uma dor maior, mas que, e aí? E aí, como é que a gente vai para o segundo passo? Né? Qual é o segundo passo aí da questão? Então, enfim, fugi até as perguntas, mas para não perder aqui a oportunidade. Então, eu sou produtor, sempre fui produtor, sempre produzi. Eu produzi teatro, cinema. Hoje em dia eu faço também o Festival Sul-Americano de Cinema em Bonito, Mato Grosso do Sul, mas é da minha característica. Né? Eu acho que não é uma empresa de exibição participando da produção. Acho que isso hoje é muito difícil. Não sei como... Não tenho notícia de empresas de exibição participando, se associando à produção. Tem de distribuição que se associa à exibição. Tem alguns sócios aí, alguns distribuidores que são sócios de algumas empresas de exibição, ou de algumas operações, pelo menos. Né? Mas, não sei, é difícil. Né? A situação também dos exibidores, dos grupos... o mundo mudou muito, né, a lógica de distribuição, porque o sujeito que tinha, na década de 70, um complexo de 400 salas, 300 salas, ele podia garantir uma participação numa produção, porque naquele complexo dele mesmo ele tinha convicção que poderia repor investimento e talvez ter algum lucro. Não é? Hoje eu acho mais complicado. Bom, a questão isso aí que você fala de olhar o todo é isto. Eu só chamo a atenção que esses programas eventuais, eu vou dizer para vocês, essa Paulo Gustavo, acho que trouxe mais danos. Olha o que eu vou dizer para vocês, como é difícil isso que eu vou dizer. Hein? Eu vou apanhar. Hein? Hã? Desculpa. Todos os danos possíveis, tem mais danos do que já causou. Porque eu acho o seguinte, você distribuir dinheiro de modo quase assistencialista é muito grave, gente. E outra, a regulamentação do Ministério da Cultura foi muito mal feita.
Eu vou contar só um caso para vocês. Lá no Mato Grosso do Sul, tem muita relação com o Mato Grosso do Sul, Tocantins, Brasília, Goiás, enfim, eu sou meio centro-oestino. O sujeito chega para mim e diz assim, Nilson, eu vou fazer um longa-metragem agora. Eu digo, você, rapaz? Eu entrei na área do cinema agora, que é onde está tendo dinheiro, é cinema, e eu entrei e vou fazer eu peguei 2 milhões. Eu falei, mas você nunca fez cinema, cara? Você fazia teatro? Ele, pois é, mas teatro está difícil, ter dinheiro e tudo. Eu migrei para o cinema, eu tenho 2 milhões aí, estou precisando de apoio aí, indicação, porque eu não sei como fazer. Então, olha o nível que nós chegamos. E outra coisa grave da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, os estados pararam de investir em cultura. Olha, como é que o Ministério da Cultura não teve o mínimo de sensibilidade de, olha, só vai Paulo Gustavo para o município ou para o estado se tiver uma contrapartida semelhante, se o estado investir. Não. Aí todos os estados agora que eu vejo, o pessoal reclama assim, não, estamos esperando a nova Paulo Gustavo, estamos esperando a nova Aldir Blanc. Não é? Então, são muitos erros. É quando a abundância faz mal. Quando o excesso faz mal. Eu vou dizer para vocês, eu prefiro que não tenha Paulo Gustavo. Eu não acho graça nenhuma do sujeito chegar para mim e dizer, olha, eu nunca fiz um filme, peguei 2 milhões. Eu digo, como assim, gente? Isso é dinheiro público. Acho muito irresponsável isto. Acho grave o que está ocorrendo. Grave. E eu vou dizer, não contem comigo para alugar minha sala, para botar filme lá para 0 espectador. Não contem. Eu prefiro fechar minha sala de cinema. Eu gosto de público, minha gente. Eu gosto de ver gente na minha sala de cinema, eu gosto de ver público. Então, eu faço umas atividades também de debate, sempre debatendo, levando quinta, a gente fez o Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, lá em Brasília, com o Murilo Salles. Então, um debate sensacional, lotado de gente para debater Mário de Andrade, debater os anos 30, 40 desse país, 20, né? Acho que ele foi para a Amazônia nos anos 20, né? Anos 20. Não estou passando vergonha, foi anos 20 mesmo, não foi? Que ele foi para o Mário de Andrade, foi para a Amazônia? Acho que é anos 20. Mas você imagina, lotado o cinema, é um frescor, né? Se debatendo Mário de Andrade, debatendo do país, debatendo aquela opção estética do Murilo, né, que é um grande diretor. Amanhã nós vamos fazer um documentário do Centro-Oeste também, chamado Doutor Araguaia, com um diretor debatendo. Então, isso vai trazendo também um tipo, né, de animação para o cinema, um tipo de ação cultural, de reflexão no campo da cultura, que é relevante para formar plateia também, formar o gosto pelo debate estético, né, o gosto pela crítica, o Marcelo que é crítico, você que é crítico também, né, porque isso provoca as pessoas, né, discutir a obra, né, discutir a obra. E a gente sempre busca colocar um crítico para debater junto, chamar um crítico para mediar, para debater com o diretor. E essas animações no nosso cinema nós fazemos, né? Agora, eu só vou reiterar, se quiserem fazer e devem fazer projeto de formação de plateia, tem que ser com as salas de cinema. Isso eu vou brigar até o fim. Tem que ser continuado, tem que ser com a sala de cinema, com estudantes. Com estudantes. Não podemos ter a ilusão e nem alimentar porque é meio cretino isso, porque o pessoal sabe que não vai funcionar, mas fala, pô, mas vai rolar um dinheiro. Botar um filme de graça em cartaz, isso vai atrair público? Não vai. Está errado. Se o Ministério da Cultura insistir nisso, eu vou continuar criticando, vou continuar batendo nisso, porque é absurdo isso. Se estiverem chocando um negócio desse agora, é o fim da picada, é transferir esse dano que foi causado na produção para a exibição e a distribuição, sabe? É isto. Oi, boa tarde. Eu queria parabenizar pelo debate de alto nível de vocês dois. Queria rapidamente também agradecer a Valéria pela acolhida do meu filme lá no seu cinema. Foi uma conversa muito boa. Vai ser uma sessão comentada. Já aproveito que o Ikeda está aqui, já convoco o Ikeda para levar a turma dele também para ver o filme lá. Então, vou fazendo esse movimento aqui.
Obrigado mesmo pelas conversas, pela acolhida. Eu estou aqui, mas, porém, contudo, estou aqui como exibidor. Eu sou programador das salas do Unimed BH Minas, do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. E, Nilson, eu vou direcionar a pergunta para você, mas, Valéria, fique super à vontade também em conversar. Nilson, na sua fala, eu fiquei um pouco confuso, muito embora ela tenha sido realmente muito boa, falo de verdade mesmo. Em algum momento você falou, é impossível as salas sobreviverem sem o apoio. E, no outro momento, você fala que o apoio, somente o apoio e o investimento das salas também não é suficiente. Eu queria saber se você tem... falar que você perguntar se você tem um projeto é muito complicado, né? Assim, mas alguma ideia de como poderia funcionar esse apoio e o investimento do poder público, do MINC, da Ancine, em quem quer que seja na sala. Como que você imagina que poderia ser um método interessante para que também atraia público, dentre outras coisas? E a segunda, por último, eu fiquei muito curioso, porque tem um cineasta brilhante de Brasília, Ceilândia, que é Adilei Queiroz. E eu queria te perguntar como que você, dentro de tudo que você falou no sentido da produção, como que você vê o Adilei Queiroz na sua sala de cinema, por exemplo? Assim, se você já exibiu, se você tem considera o Adilei, a obra dele, ainda que não tenha necessariamente aquele público gigantesco, mas, ao mesmo tempo, uma importância estética fundamental. Enfim, mais ou menos isso. Não sei se foi... Obrigado. Não, foi jóia a sua fala. Só que eu quero esclarecer uma coisa. Eu não disse que as salas, para sobreviver, precisam de apoio do Estado. Eu disse até que eu prefiro que não tenha nenhum, se for dessa natureza, para transformar a sala de cinema subsidiada com filmes para ninguém assistir. Não, então, veja só, o que eu disse, e reitero, que as salas de cinema precisam é de filme competitivo, é de filme que atrai o público, filme com divulgação. É isso que nós precisamos. As salas, eu mesmo sobrevivo do ingresso, mais nada, só ingresso. E eu acessei agora dinheiro do BNDES, BRDE. Tanto faz, é o BRDE que está operando o dinheiro, mas esse dinheiro de reforma para reforma, e vou pagar. É um juro barato, mas vou pagar mensalmente, eu vou pagar uma parcela, porque eu preciso reformar o cinema todo. Então, é assim a vida do exibidor. O que eu digo para você é que, se quiser e deve ser feito, seria importante para a sala de cinema, principalmente para os pequenos exibidores, programas de formação. Isso tem que ser feito com as salas, diretamente com as salas de cinema, com critérios, só filmes brasileiros e tudo, material pedagógico para os estudantes, para os professores, enfim, criar uma lógica. Como poderia ser feito isso? Ora, se você destaca aí quase 1 bilhão para a produção, destaque 100 milhões para isto, e as salas se inscrevem, as salas, se quiserem fazer, no país, diga qual é o projeto, eu vou levar, sei lá, 5 mil, 10 mil estudantes no decorrer do ano, assim, eu crio critérios de como deve ser feito isso. Isso não é complicado, não. Nós já temos estados que estimulam isto. Isso não é complicado, precisa ter percepção e decisão política, que isso é importante. É isso que precisa ser feito. Pode ser edital, a ferramenta não importa. O que importa é fazer algo de formação política. Né? Aí use-se a ferramenta mais pública, mais adequada, dentro da legalidade e tudo mais. Não é? Eu, eventualmente, faço quando eu consigo um meio para fazer isso. Faço de manhã, sem problema nenhum, entendeu? Você tendo condições, você faz. Né? E eu gosto de fazer, acho importante fazer, é fundamental, me dá alegria ver lotado de estudantes comentando a sessão, comentando aquele filme brasileiro que foi visto, distribuir o material para os estudantes, para os professores explorarem o filme, os temas. Isso me dá muita alegria. Isso deveria ser uma política. Né? Eu só estou chamando a atenção daqueles. As pessoas acharem que não estão indo ver filme brasileiro porque o ingresso é caro. Isso não tem nada. Isso é bobagem. Isso não tem nada a ver. E se botar o filme de graça lá vai ter público? Não vai ter do mesmo jeito. Vai ter público se houver divulgação do filme e o filme for interessante. Estou falando nem bom nem ruim. Sobre o Adilei, eu acho o Adilei um ótimo realizador daquilo que ele se propõe a fazer. Excelente.
Eu sempre exibo filmes de Brasília lá no meu cinema, mas me preocupa isso. Às vezes eu exibo, o diretor nem vai ver se o som está bom, se deu público. Eu achei curioso. Eu falei, caramba, o cara não está aqui. Eu vou te dizer, quando é um filme, eu vou lá ver se está bom o som, se a luz do projetor não está vencida, essa luz já venceu, está escuro. Não pergunta nem se teve público. Não é para prestar contas para a Ancine. Isso me deixa um pouco irritado. E eu estou... põe meu filme aí, Nilson. Eu sou, porra, Nilson, não gosto de você. Eu digo, o que você está fazendo de divulgação do filme aqui em Brasília? Nada. Por que eu vou botar seu filme? Eu vivo do ingresso, meu cara. Por quê? Aí eu viro exibidor, porque eu sou produtor. Nesse caso, eu estou falando como exibidor. Eu vivo do ingresso, exclusivamente do ingresso. E ontem teve um debate interessante, a concorrência da sala pública com a privada. Eu, lá em Brasília, é o seguinte, você quer lançar seu filme no Cine Brasília? Pode lançar. Mas eu não lanço no meu cinema ao mesmo tempo. Não lanço. Sabe por quê? O Cine Brasília é subsidiado, o ingresso é baratinho, eu não tenho como concorrer. Agora, você quer lançar comigo, é só comigo. Você pode botar lá no Casa Parque, no Parque Shopping, em outros cinemas. Aqui ao lado, no Cine Brasília, que o meu cinema fica praticamente ao lado do Cine Brasília, eu não topo. A menina lá do Cine Brasília, que administra, que ganha dinheiro, não tem problema com funcionário, não tem problema com pagar luz, não tem problema com pagar condomínio. Falou, poxa, Nilson, você está boicotando o Cine Brasília? Eu falei, minha querida, é o seguinte, eu não estou boicotando ninguém. O exibidor, o distribuidor, então opte por fazer no Cine Brasília. Agora, eu tenho que cuidar das minhas contas. Eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar funcionários. É isso. Então, eu não faço. E tem que ter cuidado com isto. Porque o Estado não é para destruir o investimento do Estado, não é para destruir a iniciativa privada. Eu, quando estava na Ancine, eu encarei um negócio gravíssimo lá. Tinha um dinheiro do Banco Bom Sucesso para fazer um cinema em Brasília, um complexo de cinema incentivado. Eu disse, puxa, mas ao lado de um cinema comercial, que o cara botou dinheiro do bolso dele, que bancou, o Estado não pode operar para inviabilizar outra iniciativa privada. Você vai favorecer uma iniciativa privada em detrimento de outra que já existe, com dinheiro 100%, não é nem dinheiro privado, dinheiro público, né? Eu encarei isso e foi um negócio difícil, é um debate que precisa ser feito. Lá em Brasília, o secretário de Cultura é corrupto. Foi a única unidade da federação. O secretário de Cultura, gente, é ladrão em Brasília. Corrupto, ladrão. É um horror. É ibanês. Já ouviram falar do ibanês? É isto. É essa lógica em Brasília que preside. O cara deveria ficar feliz. Tem 2 empresas exibidoras em Brasília, né? Porra, você fala assim, porra, no meu estado tem empresa exibidora, tem que ajudar. É o Cine Drive-In, que, aliás, é o único Cine Drive-In do país. O único, ele devia falar, puxa, que legal, né? Ele pegou todo o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, da exibição, e ficou para ele. Não teve apoio nenhum para o Cine Cultura, e eu queria, porque eu fiquei 18 meses fechado, peguei dinheiro em banco, acessei dinheiro em banco, não demiti nenhum funcionário. E a Lei Paulo Gustavo era para ajudar os cinemas. O secretário de Cultura de Brasília é ladrão. Então, a gente vive essas dificuldades, precisa de apoio, principalmente nessas situações emergenciais, e foi para isso, 10% do recurso da Paulo Gustavo deveria ser para exibição. Ele deixou o Cine Drive-In fora e o Cine Cultura Liberty Mall fora, por causa de uma regulamentação mal feita do Ministério da Cultura também. Então, os danos vão vindo assim, né, a galope. Não sei se eu te respondi tudo, irmão. Só uma curiosidade, Valéria, Lei Paulo Gustavo atendeu aos cinemas no Ceará? Antes disso, só um ponto aqui, né? O recurso público, pegando carona aqui nessa última fala do Nilson, o recurso público nem deve ser alento nem sustento, né? Porque na hora que é alento, ele só passa a mão ali numa necessidade e quando vai embora fica o pires na mão de novo. E sustento tira da gente a capacidade de gerir, né? De fazer a gestão e isso, né? A gente vive do ingresso e a gente precisa lutar para ter público porque a gente precisa do ingresso.
E aí eu lembrei que eu não lhe respondi o ponto dos cineastas locais, né, que foi a sua pergunta, professor. A gente tem uma política favorável, né, ao filme local, até pela proximidade, até por todo o contexto. Mas, lógico, né, pesa também de que forma a obra chega, porque se ela chega já só com um pedido, exibe aí meu filme, e porque somos cearenses e tudo mais, acho que também não é um bom argumento, enfraquece muito ali de cara, né, o processo. Acho que isso tem que ser construído, e o produtor local, e a gente tem bons, né, o Halder e etc., chegar com um produto, ele próprio entendendo o valor do produto que ele está trazendo, até para tirar ele dessa condição de pedinte, né, de pedir um espaço sem entender que, né, ele traz um valor ali que é dele e que também passa a ser nosso. Com relação à lei Paulo Gustavo, tivemos muitos problemas lá. Alguns editais não chegaram sequer a ser divulgados. Então, eles ficaram meio que... enfim, então, não vou me alongar aí, mas assim, chegou num bom momento, foi muito positivo o entendimento ali, porque a gente vinha de um período que estava tudo muito escuro, né? Mas, hoje, assim, caminhando, e por tudo também que foi dito aqui, a gente tem uma outra percepção hoje e entende que esse processo precisa não só ser repensado por parte dos entes públicos aí, mas também ter uma condução e uma gestão profissional, assim, no sentido da coisa ser realmente uma accountability, uma prestação de contas muito clara para todos os envolvidos, né? Para que até quem participou e não teve o recurso entender, não teve por quê, não performou nisso, ponto, até para se preparar para de uma próxima, né? Para não ser só um pedido, né? Para tirar a gente dessa condição de pedinte, que é isso que eu acho que é o pior. Boa tarde. Eu sou José Araripe Júnior, autor-realizador. Me sinto assim bem à vontade para falar como, digamos, cidadão e consumidor. Como diretor, eu sinto que quando o Nilson coloca essa, digamos assim, demanda urgente que o nosso cinema tem de produto impactante, eu concordo muito contigo e eu sinto que existe, da parte da gestão brasileira, um defeito em relação a crenças científicas. Porque nós temos uma estrutura de marketing e comunicação que toda a indústria usa, mas nós não usamos, porque num dado momento lá, a publicidade, por exemplo, passou a ser uma ferramenta do demônio. Quer dizer, então, a arte não se mistura com publicidade. E enquanto a cultura publicitária brasileira cresceu de uma forma fantástica para nos vender diariamente com excelente sedução, excelente... Não utilizamos isso no nosso cinema. Então, há recursos, mas não se pratica o marketing como ele deveria ser. Eles nem sabem exatamente o que é marketing. Então, nós não temos pesquisas, nós não entendemos a comunicação como um complexo que você tem desde lobby, promoção, né, o ponto de venda, uma série de atividades que permeia o marketing para fazer com que, digamos assim, exemplo, o Star System, que é a grande marca do cinema internacional. Você cria marcas fortes e essas marcas elas vão levar público ao cinema. Então, nós temos, por exemplo,
O Selton Mello leva público ao cinema. Ele é uma marca. Ele, por si só, é uma marca. A Fernanda Montenegro é uma marca. Então, nós não conseguimos identificar e construir uma indústria com esse cuidado. Então, exemplo, quando a Globo Filmes estava na ativa, a todo vapor, nós tínhamos um share muito maior do cinema brasileiro. Você tinha o público gerando a televisão com seus grandes estrelas, gerando empatia para o público, e o público correspondendo, indo ao cinema, se encontrar com suas estrelas. Então, se a Ancine tem dinheiro de sobra ao ponto de devolver todo ano, deveria, sim, investir, como você colocou e outros colocaram, investir na publicidade, mas não na publicidade apenas. Porque, certa feita, eu participei de um júri da Petrobras de distribuição, tinha 10, 11, 15 jurados, 10, 30, 40 projetos. Chegava um projeto da conspiração, 5 projetos da conspiração. O plano de marketing era exatamente igual de todos eles. Não tinha nenhum cuidado em pegar o produto, analisar, ver, fazer uma pesquisa, ver que tipo de público aquele filme pretendia. Então, eu continuo achando isso. Isso eu já estou falando há 15 anos, isso. Que a Ancine deveria fazer campanhas, certo? De manutenção, campanhas institucional para gerar pertencimento dos predicados da composição da nossa cultura cinematográfica. Na sequência, deveria, sim, bancar publicidade poderosa dos melhores produtos, como você colocou. Então, eu me lembro de um fato aqui bem simples, que poderia falar o que é promoção, por exemplo. Na minha cidade tinha 3 cinemas. Sabe como muita gente ia pelo cinema pela primeira vez? Aí vai ser minha pergunta. No rádio, os programas de rádio sorteavam o ingresso. Não era custo nenhum para o exibidor. Mas o programa de maior audiência, olha, estamos aqui, hoje vai ter o sorteio de um ingresso para o cinema Glauber Rocha, você vai ver, ainda estou aqui. Aquilo ali gera uma curiosidade, um desejo de você ganhar. Então, é um tipo de promoção, isso é promoção, é um tipo de promoção que custa muito pouco para o cinema, porque aquele ingresso que o cara não trocar, não aconteceu, mas a publicidade espontânea e em cadeia, que não é uma publicidade bancada, ela tem um efeito grande. E a gente não vê mais isso. Aí você tem 10, 15 rádios em Salvador, não sei quantos programas de rádio, você não vê absolutamente isso acontecendo. Então, o cartaz na rua. Cinema de rua ser um cartaz na porta grande, para que as pessoas passem e vejam o pôster do filme. Aquilo, durante muitos e muitos anos, isso foi um tipo de publicidade. Você andava pela cidade e você tinha lá no poste tal, no poste tal, no poste tal. Então, eu acho que coisas da gramática básica da venda se perdeu. Então, a minha pergunta é: o que é que vocês acham desse estágio científico do nosso marketing? E se vocês já tiveram experiência desse marketing evoluído, que começa com a pesquisa, ou desse marketing bem primário, como eu falei, da rádio, ou de um cartaz na porta do cinema. Obrigado. É o seguinte, muita gente, o nosso cinema tem um diálogo permanente com os frequentadores. Isso é muito legal. A gente faz sorteios na internet, Facebook, Instagram, a turma adora
gosta de participar. Por exemplo, vai ter um debate com uma figura que é atraente, que vai, os primeiros que acessarem vão, os que ficam de fora acham ruim, mas é divertido também, né, porque lotou a sala. A gente está sempre fazendo isso é importante. Mas muita gente chega e diz para mim: ô, Nilson, o seu cinema não é muito divulgado. Eu perguntei a uma pessoa, ela não sabia nem que existia. Normal. Não, mas devia saber. Eu falei, eu perguntei, eu sempre faço a mesma pergunta para as pessoas que me abordam. Assim, as pessoas estão preocupadas, na verdade, né? Querendo ver mais público no cinema e tudo. Eu digo, onde fica o cinema... Como chama lá no... Não, um outro, lá no Lago Norte, eu esqueci, não é Iguatemi. Não existe, não, um outro. Eu falei, onde fica o tal cinema? Eu falei, não sei. Eu falei, mas você não devia saber onde fica o cinema? E onde fica o outro cinema tal? Eu também não sei. Eu falei, mas você não devia saber? Você está dizendo que as pessoas têm que saber onde fica o meu cinema. E os outros? Eu estou dizendo, por que eu faço essa pergunta? Ninguém vai ao cinema, a menos que esses cinemas que constroem um público muito fiel, viram um ponto de encontro, as pessoas sabem que podem ir ali a qualquer hora e vai achar um bom filme, como é o caso aqui do Glauber Rocha, como é o caso do Estação, como é o caso do meu cinema. As pessoas vão para lá porque é um ambiente de encontro, vai encontrar pessoas que elas gostam de encontrar, intelectuais, ou, apreciadores da cultura. Ok, isso existe, é importante que exista, mas ninguém vai ao cinema. Mas eu vou ao shopping ver o filme, qualquer filme. Não, as pessoas vão ver um filme. Assim, olha, eu vou ver tal filme, eu vou ao cinema esse fim de semana. Ela escolhe qual filme que ela quer ver. Primeiro é isto. Segundo, ela escolhe em qual sala ela quer ver. Aí ela leva em conta a proximidade geográfica, trânsito e tudo, ela leva em conta isto. Leva em conta o preço do ingresso. Leva em conta estacionamento, se é em shopping, se tem estacionamento, se é seguro. Não é? Mas a pessoa vai ver um filme. Ela não vai assim, eu vou ao cinema porque eu acho bonito aquele cinema. Não, as pessoas vão ver um filme. Então tem que ter publicidade do filme. Tem que ter publicidade do produto. Tem que ter pianeio para esse filme. Tem que escolher os filmes que são mais interessantes, que possam interessar o público. Vai errar num, vai errar em outro, mas vai acertar em outros. O que não pode... Eu vou dar um exemplo, Ikeda, de um filme que poderia ter tido 5 vezes mais do que teve. Aquele documentário do Belchior, do Camilo Cavalcante. Um filme interessantíssimo. Eu botei ele no meu cinema, ele deu certo, deu público, sem pianeio, sem nada, porque era o Belchior. Você imagina aquele filme, porque ele é agradável, é o Belchior, é uma figura pública de sucesso, o Belchior, dialoga com um amplo público. Se aquele filme tivesse pianeio, alguma grana de investimento de pianeio, ele faria... Olha que ele fez um bom público, você pode ver a performance dele, fez um bom público. Ele faria 5 vezes mais. Então, nós teríamos vários títulos assim. O ano que durou 21 anos, aquele documentário, que é do outro Camilo. O dia que durou 21 anos, desculpa. Você vê, aquele filme foi um sucesso de público. Se aquele filme tivesse investimento de promoção, ele teria 3 vezes mais. Agora, como não há política nenhuma para isso, a gente fica dependendo desses suspiros aí, desses eventos de alguns filmes. Então, teria como investir em filmes menores, que teriam possibilidade de público, outros médios, como tivemos aí o que eu citei, o nosso sonho. Tá. Enfim, teria possibilidade. E é publicidade, meu amigo, aí usar todas as ferramentas. Agora, o cinema fazer publicidade, dizer, olha, venha ao cinema libertar. Não. E fazer de filme não é. Você imagina, toda semana o cinema fazer de todos os filmes. Como ele faria? A responsabilidade de divulgar o filme é da distribuidora. A distribuidora é que tem que investir dinheiro e divulgar o filme, não é o exibidor. Não é? Tá bom. Bom, de toda forma, achei muito interessante trazer esse ponto da publicidade, né? Concordo em tudo que o Nilson falou. Não é diretamente um papel do exibidor fazer publicidade,
mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser, né? Porque a gente está ali com o produto. Então, e esse retrospecto aí da época do cartaz, do sorteio e etc., a gente tem um pouco essa característica, porque o nosso fundador vem desse momento, viveu e vivenciou muito disso, né? Lógico, assim como todos nós aqui, e ele gosta. Então, a gente ainda tem um pouco essa característica. Mas eu entendo a importância da sua colocação no sentido da gente também se municiar mais de dados, de informações, de recursos que, de alguma forma, possam balizar um pouco o caminho e a nossa atuação aí, né? enquanto empresa, enquanto negócio. Então, acho bem positivo esse ponto para nos deixar aí essa questão. Acho que chegamos ao fim, né? Então, o mais é agradecer por estar aqui. Assim como ontem, vários aprendizados e várias trocas muito positivas. Agradeço imensamente. Fico aí à disposição nesse desafio que temos, né, em comum de fazer cinema. E aqui a gente experimentou de 10%, 5% das questões. Certamente, se a gente continuasse esse momento aqui, a gente iria chegar em vários outros lugares, porque temos vários pontos para serem tratados e falados. Mas, enfim, muito obrigada. Agradeço a participação muito rica de vocês dois. Peço uma salva de palmas da plateia para ambos.